No estudo anterior, nós falamos um pouco sobre o código genético do ser humano, o DNA, e também algo sobre o novo código, o GNA. E nós vimos então que a posição da ciência espiritual é completamente diferente da posição da ciência oficial diante de uma questão tão importante para a humanidade. Para a ciência espiritual, um código genético é apenas uma composição físico-química, eletromagnética, que determina os padrões hereditários de uma espécie para outra e os padrões de funcionamento celular também de cada organismo. Então é uma visão muito simplificada de uma coisa muito maior, como a gente sabe. E já a ciência espiritual amplia essa visão. Para a ciência espiritual, um código genético traz em si também padrões vibratórios, padrões energéticos que impulsionam a raça humana e as espécies vegetais, animais, em direção ao arquétipo que criou aquelas formas, ou seja, em direção àquela imagem de perfeição que corresponde a cada uma daquelas formas criadas. Então é uma visão muito mais ampla do que apenas uma composição físico-química para determinar características hereditárias. E o novo código genético, o GNA, está sendo implantado na consciência da humanidade, daquela parcela da humanidade aberta para receber os novos impulsos, as novas transformações dos novos tempos. Então esse novo código está preparando a humanidade para novas ampliações de consciência, para um novo ciclo da Terra. E nós vimos também que, na verdade, um código genético faz parte de um grande código de vida universal, que é a fonte de inspiração, é a fonte de criação de tudo que existe. Nós sabemos que a vida é uma só no universo, mas ela se vale de diferentes códigos de vida, de diferentes roupagens para se expressar nos diferentes setores do universo. E dessa grande matriz cósmica da criação, dessa grande fonte de vida da criação, são retiradas energias, são retiradas vibrações, são retirados impulsos que vão compor aqueles diferentes códigos de vida de acordo com as necessidades, onde cada uma dessas formas de vida vai se manifestar. E o nosso código genético, ele é apenas um desses códigos. Ou seja, existem outros códigos de vida. Por exemplo, o reino mineral. O reino mineral não tem um código genético. Não se reproduz como um vegetal, como um animal, como um ser humano. Mas o reino mineral também tem padrões de construção, ele tem leis próprias, ele tem suas estruturas, ele tem seu próprio ciclo evolutivo, ele tem suas leis evolutivas. Só que não é o mesmo código genético usado para os outros reinos, é um código de vida mineral. E essa vida mineral existe também em todo o universo. Esse reino mineral não é exclusivo aqui da Terra. Então, esse código de vida universal rege os diferentes códigos de vida que se expressam em cada universo onde a vida também tem que se manifestar. E nós vimos ainda que existem grandes consciências cósmicas, hierarquias cósmicas, cuja principal tarefa é acompanhar e conduzir o desenvolvimento das raças humanas e das espécies minerais, vegetais, animais, humanas e outras formas de vida também. E essas consciências criadoras, essas consciências cósmicas, são conhecidas simbolicamente como os jardineiros do espaço. E na Terra, esses jardineiros do espaço contribuíram para o surgimento das raças que compõem, que formam a atual humanidade de superfície. E eles atuaram, então, neste processo da criação e atuam neste processo da condução da raça humana e de todas as espécies dos vários reinos que se desenvolvem
aqui na Terra também. E esta hierarquia dos jardineiros do espaço trabalha em comunhão com uma outra hierarquia, a hierarquia dévica. Juntas, os jardineiros do espaço, com essa hierarquia dévica, plasmam os padrões que as novas formas de vida, que as novas raças humanas têm que assumir para consumarem a meta de sua existência. Ou seja, cada espécie criada, cada organismo, cada raça tem uma meta ao ser alcançada. E essas hierarquias, então, colaboram no sentido de que essas formas de vida possam consumar a meta de sua existência. Hoje, a ciência tem como uma meta principal descobrir e desvendar os mistérios da natureza. Todo o seu empenho, toda a sua energia, toda a sua dedicação é no sentido de desvendar os mistérios da natureza. A química, que é um ramo importante dessa ciência, pelo contrário, tenta criar e construir aquelas coisas que se observam na natureza. Enquanto uma procura desvendar os mistérios da natureza, outra tenta reproduzir, criar, construir aquelas coisas que ela observa na natureza. E nos últimos 100 anos, esta química, essa ciência, evoluiu muito e aprendeu a agrupar mais que 1000 átomos, usando praticamente todos os modelos moleculares que ela encontra na natureza. Mesmo esse atual nível de complexidade, né, que a ciência, que a química conquistou nessas últimas décadas, é praticamente nada na frente daquilo que a natureza faz ao nosso redor. Basta ver a diversidade para a gente constatar quão longe ainda estamos de querer construir algo como a natureza. Tudo que existe manifestado é agrupado por meio de ligações muito delicadas, ligações muito frágeis entre aquelas partículas que compõem a matéria, entre os átomos e as moléculas. Tudo que é criado, desde uma simples célula até um grande jatobá, um grande eucalipto, tudo é construído usando-se uma miríade de ligações frágeis entre partículas elementares, entre átomos e moléculas. E esse processo, essas ligações frágeis que existem entre essas partículas que compõem a matéria, elas regem o agrupamento de tudo que existe no universo. Tudo que existe manifestado no universo está baseado nessas forças sutis que unem partículas que vão formar, então, a estrutura material de tudo aquilo que é manifestado no universo. E essas ligações delicadas, essas ligações frágeis que existem, então, entre essas partículas que compõem a matéria, permitem que estruturas e formas e as substâncias vão se agrupando em padrões cada vez mais complexos. Ou seja, partindo, então, de uma forma bem simples, esse agrupamento entre partículas e átomos vai possibilitando que padrões cada vez mais complexos sejam criados. Por exemplo, aquelas energias criadoras atuando, então, nessa substância sutil que existe no limiar entre o mundo concreto e os planos etéricos, essas energias criadoras, então, passam a agrupar, passam a aglutinar essa substância sutil desse plano, e essas energias, então, ao se aglutinarem, vão dando origem a partículas elementares que estão ainda no limiar entre dois mundos, entre um mundo quase imaterial e um mundo material. Esse processo de aglutinação prossegue, aquilo vão formar as partículas, aquelas subpartículas atômicas que vão compor depois os átomos vão compor as moléculas vão se agrupar, vão formar substâncias, e as substâncias vão preencher tudo aquilo que existe de vivo na natureza. E essas substâncias, as gorduras, os lipídios, que são tão importantes para a nossa composição, a nossa estrutura material energética,
essas substâncias, ao se aglutinarem, participam da formação da dupla parede da membrana celular. E essas células, assim se formando, essas células vão se agrupar, vão formar tecidos, os tecidos vão formar órgãos, os órgãos vão compor os mais diferentes organismos, desde os mais simples até os organismos mais complexos. E a química hoje, então, nem sequer se aproxima daquilo que a natureza faz como rotina. Por exemplo, a criação de uma célula. A criação de uma célula é algo tão rotineiro ou tão simples para a natureza. E a ciência nem sequer suspeita da vida, daquela dinâmica que está presente dentro de cada célula. Estamos realmente muito distantes daquilo que são esses mistérios da criação. E a ciência tem uma dificuldade em penetrar esses mistérios da criação porque ela parte de uma premissa incorreta diante da vida. Para a ciência, a vida surge de baixo para cima. Para a ciência, a vida surge a partir desse agrupamento cada vez mais complexo entre as partículas materiais. Então, na medida que as partículas materiais vão se agrupando, formando átomos, moléculas, substâncias, organismos, num certo momento, uma dessas experiências dá certo. E aí depois, o processo evolutivo se encarrega de aperfeiçoar aquele organismo criado. Esta é, em síntese, uma visão muito simplista que a ciência tem da origem da vida aqui na Terra. A ciência espiritual tem uma visão completamente diferente da origem da vida. Para a ciência espiritual, a vida preexiste à manifestação da forma. Ela não precisa da forma para ela existir. Então, ela se vale de diferentes roupagens materiais para se expressar no mundo material. Então, o processo é outro. A vida vem da fonte divina da criação, da vida universal, que ao tocar os diferentes universos, esta vida então vai usando dessas diferentes roupagens materiais para se exprimir. Então, essa visão um pouco limitada da ciência em relação à origem da vida limita também o fato dela poder penetrar mais profundamente esses mistérios da criação e aí também poder fazer um trabalho criativo de colaboração com essas leis, com essas energias que trabalham nesse nível da manifestação do universo. Para penetrar, então, um pouco mais esses mistérios da criação, é necessário compreender o significado de um arquétipo. Um arquétipo é um núcleo, é um concentrado de energias criado pela mente universal, pela mente divina, que vai atuar como elemento polarizador, como elemento catalisador, como ponto de partida, como impulso original para a manifestação de padrões, de formas, de estruturas que a vida possa assumir para se expressar. Por detrás de cada manifestação no mundo físico existe um arquétipo, existe uma ideia, existe um desenho que corresponde àquela forma e que justamente cria aquela forma quando se manifesta, quando se expressa aqui no mundo material. E esses arquétipos também trazem em si aqueles impulsos que vão conduzir essas formas para consumarem a meta de sua existência. Cada uma dessas formas de vida deve alcançar aquele padrão original de perfeição que lhe corresponde. Esse impulso que leva a forma a alcançar esse padrão original de perfeição, isso está também dentro de um arquétipo. E desse ponto de vista, a trajetória evolutiva de cada forma, de cada organismo, de cada reino, é justamente alcançar essa ideia original, essa ideia que criou esta forma. Os corpos do ser humano, os nossos corpos materiais, são também criados segundo padrões arquetípicos. E esses padrões arquetípicos, eles são
emanados dessa fonte de criação do cosmos, ou seja, dessa fonte divina da criação. E esses padrões arquetípicos, quando são emanados dessa mente universal, são acolhidos agora por essas hierarquias cósmicas, por essas consciências cósmicas que nós conhecemos como jardineiros do espaço. E essas hierarquias, ao acolherem esses padrões arquetípicos, processam esses padrões e imprimem no éter cósmico, nas áreas do cosmos onde a vida deve se expressar. E esses arquétipos, impressos agora nessa matriz cósmica, traçam, eles desenham aquelas linhas básicas de construção daquele corpo. Esses arquétipos agora impressos, eles passam então a aglutinar aquela substância sutil daquele plano, aquelas forças e energias criadoras atuantes naquele plano, e então vão dar origem aos corpos materiais que nós conhecemos. Então o processo da criação se dá de cima para baixo, como vimos, ou seja, a partir de um arquétipo, esse arquétipo então chega até a forma. E nesse ponto então da criação atua essa outra hierarquia, essa hierarquia dévica, que toma esses padrões arquetípicos, moldam, plasmam nesse nível etérico aqueles modelos sutis de tudo aquilo que deve se manifestar aqui no plano concreto, material. Nós vimos que essa hierarquia dos jardineiros do espaço trabalham em comunhão com essa hierarquia dévica. Os devas são uma linha evolutiva paralela à linha evolutiva do ser humano. E, diferentemente do ser humano, eles são fiéis em cumprir aquela parte do plano evolutivo que lhes corresponde. Nós sabemos que a grande maioria da humanidade nem sabe da existência de um plano evolutivo. E quando nós tomamos contato com a existência de um plano evolutivo, é todo um longo processo de aproximação, é todo um longo processo de acolher esta ideia, este ensinamento a respeito do plano evolutivo. Depois são outras vidas no sentido de ir passando a colaborar conscientemente com essa manifestação desse plano evolutivo. E esse processo, nós sabemos, é cheio de avanços, cheio de pausas, de recuos. E os devas, pelo contrário, são fiéis em cumprir aquela parte do plano evolutivo que lhes corresponde. E eles se realizam nesse processo, e eles exprimem uma profunda alegria em cumprir este plano evolutivo, muito diferente daquilo que é a nossa realidade. Para que eles possam cumprir com fidelidade esse plano evolutivo, eles são isentos dessas influências, dessas forças retrógradas, são justamente aqueles impulsos que influenciam a evolução humana e vão dificultando a evolução humana, todo esse caminhar no sentido de cumprir a sua parte do plano que lhe cabe manifestar, não é? Esses devas, então, não possuem corpo físico. Os níveis etéricos são aquele limite de contato com o mundo concreto, ou seja, o seu campo de expressão, o seu campo de atuação vai até os limites do mundo concreto, esses níveis etéricos. E uma das principais tarefas dessa hierarquia dévica é a manipulação das substâncias. Tudo aquilo que tem a ver com a criação, tudo aquilo que tem a ver com a transformação, a destruição, a regeneração das substâncias e das formas, este é o campo de atuação dessa hierarquia dévica. E para cumprir corretamente esse papel, eles mantêm uma estreita ligação com aquelas forças elementais da natureza, que nós chamamos do reino elemental, as forças do fogo, as forças do ar, as forças da água e as forças da terra. Então, com esses elementos, trabalhando com esse reino elemental, eles finalizam o processo de manifestação, de criação aqui da forma no mundo concreto.
E nesses níveis etéricos, onde os devas, onde essa hierarquia está também muito atuante, esses devas constroem e destroem imagens, estruturas e padrões. É um processo contínuo de criação e de destruição e de renovação e de transformação. E nesses níveis etéricos, esses devas, então, eles plasmam aqueles moldes sutis das formas que vão se manifestar aqui no mundo concreto material. E depois, então, de ter desenhado, depois de ter plasmado nos níveis etéricos esse modelo sutil daquilo que deve se manifestar, eles agora preenchem esses modelos com aquilo que são as substâncias e os elementos materiais. E os devas também trabalham em estreita consonância com aqueles desígnios dessas hierarquias criadoras, ou seja, com os jardineiros do espaço. Isso permite que aqueles padrões arquetípicos que são acolhidos por esses jardineiros do espaço, impressos nesse éter cósmico, possam se expressar, possam construir aqui no mundo material as formas, os padrões de vida que lhe correspondem. Então, esses devas são essencialmente espíritos criadores, espíritos transformadores de toda essa substância, dos níveis de consciência onde nós também existimos, ou seja, do nível mental, emocional, do nível etérico, físico. Então, nesses níveis de consciência, essa hierarquia está também atuante, construindo e destruindo formas, construindo e destruindo estruturas, padrões e tudo aquilo que deve ser manifestado e tudo aquilo que deve ser renovado no sentido da evolução daquele ser, daquela consciência. Então, este processo, essa atividade dos devas também nesses níveis de consciência é essencial nos processos de cura. Como nós sabemos, nos processos de cura, nós precisamos de novas estruturas energéticas, novos padrões materiais devem ser construídos nos nossos corpos. Aqueles padrões ultrapassados, aqueles padrões arcaicos que não correspondem mais ao nosso estágio evolutivo devem ser dissolvidos, processos devem ser regenerados, transformados, elevados e sublimados. Então, neste processo está atuante essa hierarquia, sempre em consonância com os desígnios dessas hierarquias superiores, em consonância com o ser interno atuante naquele ser, em consonância com todos os níveis de consciência que também participam do processo de criação e evolução daquela vida, daquele ser, daquele organismo, do ser humano. Então a pergunta é, como que se dá essa transposição desses modelos sutis, desses moldes sutis, aqui para o mundo concreto material? Esse arquétipo agora impresso nessa matriz cósmica passa a atuar como um elemento ressonador que começa a emitir sons, padrões vibratórios, e esses padrões vibratórios passam agora a atrair aquela substância sutil, aquelas forças e energias sutis daquele plano, e começa então agora a aglutinar essa substância sutil e vai num processo gradativo de aglutinação até que aquilo vá tomando corpo, vá tomando densidade, aquilo vá criando aquelas partículas que estão no limiar entre esses dois mundos. Então as partículas vão surgindo, as partículas vão formando os átomos vão compor as moléculas vão se agrupar, formando as substâncias, e todos os organismos vivos vão ser formados a partir desse processo. Então a química, a partir dessa perspectiva, é essa linguagem que possibilita a transposição dessa ideia criadora para o mundo concreto. É como se a química estivesse no limiar entre esses dois mundos. Nesse mundo sutil, atuam essas forças sutis que começam a aglutinar a substância sutil deste plano, começa a aglutinar as forças e energias sutis, ou seja, a química aí atua como uma química sutil, como uma alquimia superior, lida com a substância deste plano sutil, lida com suas leis próprias de
atração, de interação, e quando essas partículas, quando essas energias já se aglutinaram, a química agora, do lado de cá, lida com aquilo que é a interação entre as substâncias, a interação entre os átomos, as moléculas e substâncias, da forma como hoje nós conhecemos. Então a química, mais do que uma mera interação entre partículas materiais, como nós aprendemos, como nós estudamos, ou seja, como uma mera atração, como uma mera interação eletromagnética, física, química entre partículas, a química é essa linguagem que possibilita então que as energias criadoras decodifiquem, ou seja, traduzam, transponham essa ideia criadora aqui para o mundo da forma. Ela tem em si essa possibilidade de contatar esses planos sutis, onde a ideia criadora ainda está como um desenho sutil e, ao mesmo tempo, ela tem possibilidade, ao se condensar em partículas materiais, de trazer esse modelo sutil aqui para o mundo concreto. Então, quando a ciência descobrir a química a partir dessa perspectiva, quando a ciência compreender a química desse ponto de vista, então muitos progressos poderão se dar na vida prática da humanidade. Hoje existe uma oportunidade de um trabalho direto, um trabalho de colaboração consciente, criativo, evolutivo com essas energias, com essa hierarquia criadora. As portas para isso estão se abrindo efetivamente. E isso sempre se deu na história da humanidade, mas se dava sempre de uma forma isolada. Por exemplo, as grandes descobertas sempre partem deste processo. Num certo momento, uma ideia, uma inspiração, uma intuição que vem de um outro plano, aquilo tem que tomar forma na mente daquele indivíduo que é o canal receptor para aquele processo. Então, aquela ideia divina, aquela inspiração ainda sutil, ela tem que tomar corpo, ela tem que tomar forma dentro da consciência daquele ser que está recebendo aquele processo. Nesse processo de transposição dessa ideia ainda sutil para trazer para o nível de consciência, para o plano de consciência concreto daquele ser, nisso está presente também essa hierarquia dévica, ou seja, esse trabalho de densificar, de trazer, de aglutinar essa ideia e trazê-la para a consciência material daquele ser, isso é um trabalho da hierarquia dévica. Então, todas as grandes descobertas que mudaram a história da humanidade aqui na superfície da Terra, todas elas tiveram origem nesse processo. Então, essas portas sempre estiveram abertas, mas foram momentos selecionados, foram momentos esparsos, foram momentos muito bem conduzidos por essa consciência que rege o processo da evolução da humanidade aqui na superfície da Terra. Há pouco tempo, quando eu estava preparando esse estudo, eu tive a oportunidade de viajar para São Paulo com um ser muito aberto e receptivo para essas ideias abstratas. E nós entramos, então, nesse tema da criação. Então, estava muito imbuído deste processo todo, desses mistérios da criação, desse processo do código genético, desse processo dos padrões arquetípicos, dessas hierarquias criadoras. Então, estava muito imbuído deste processo, não só mentalmente, mas o ser participava deste processo. E, num certo momento dessa interação que estava havendo entre esses dois seres, eu exprimi muito espontaneamente para ele. Eu gostaria de, em consciência, penetrar nesses mistérios da criação. E penetrar em consciência na intimidade deste processo, na dinâmica deste processo, e realmente compreender, ver de dentro esse processo. E enquanto ainda estava exprimindo esse pedido, esse desejo, a pessoa que estava ao nosso lado apontou sorrindo para um caminhão que justamente naquele momento passava assim à frente. Eu olhei para o caminhão e li no para-choque do caminhão, em letras garrafais, para não deixar dúvida. Estava escrito o seguinte: é difícil, mas não é impossível. Naquele momento nós também rimos como vocês, porque ali foi uma constatação
de que uma confirmação estava sendo passada, naquele momento, exatamente naquele momento. Não a confirmação para aquele pedido, para aquele desejo, mas uma confirmação que essas portas hoje estão abertas para a humanidade. Basta ao ser humano se dispor a trilhar esse caminho, não muito largo, esse caminho estreito, que conduz a esses portais, a esses mistérios da criação. Mas as portas estão efetivamente abertas hoje para a humanidade. E também ainda imbuída desse processo, me veio à consciência uma outra experiência que havia tido um tempo atrás e que pode ilustrar em parte esse processo. Eu estava caminhando com uma pessoa por uma estrada e essa pessoa me partilhava uma série de problemas que ela estava vivendo naquele momento. E a problemática toda girava nessa esfera instintiva, reprodutiva, nessa esfera emotiva, afetiva. E ali se podia perceber, pelo que ela estava expondo e pela vibração de tudo, que a origem daquele processo não estava naquela vida. Naquela vida daquela pessoa, ela não tinha tido oportunidade de criar aquelas coisas todas, mas aquilo tinha tido origem em vidas anteriores daquela pessoa. E naquele momento, aquilo se exprimia daquela forma, com toda aquela problemática. E nós estávamos caminhando, e quando fomos atravessar uma porteira, aí eu percebi que do alto de uma árvore gotejava um líquido muito transparente. Um líquido que parecia gotejar de uma estrutura espumosa, de uma estrutura esponjosa branca. E naquele momento me veio uma compreensão sintética de aquela manifestação tinha a ver com aquele processo que a pessoa estava descrevendo. Só veio essa impressão. Eu guardei aquilo em silêncio, pouco depois nós nos separamos e eu voltei àquela árvore para continuar o processo da pesquisa. Subi naquela árvore e aí observei que em torno de alguns galhos existia uma estrutura espumosa, algo como uma esponja branca, e daquela esponja então gotejava este líquido transparente. Como eu não tinha os meios ali de prosseguir na pesquisa, no alto da árvore, eu cortei um galho, levei o galho para o laboratório e coloquei o galho dentro de um jarro para ele não desidratar. E horas depois, quando eu voltei, qual não foi a minha surpresa? A bancada onde estava o vaso e o chão ao redor estava repleto de insetos. Parecia ser o mesmo inseto, mas em diferentes estágios do seu desenvolvimento, desde aqueles insetos novinhos até os insetos adultos. Eu tomei um daqueles insetos, um que parecia ser uma forma adulta, e coloquei sob uma lupa para poder ver mais de perto. E foi muito interessante porque parecia que estava vendo um animal pré-histórico em miniatura. Ou seja, a forma daquele inseto não correspondia às formas de vida que nos são familiares hoje na face da Terra, mas como se fosse um daqueles animais pré-históricos, daqueles animais primitivos, apenas em miniatura. Eu achei muito curioso aquilo, ficou esta outra impressão. E passei agora a examinar essa espuma branca, o que estava acontecendo ali. E essa espuma era algo transparente. Então, sob a lupa, se podia perceber que dentro daquela espuma existia um inseto adulto, que parecia ser a progenitora, uma das progenitoras de toda aquela prole, né? E é muito interessante que esse inseto fazia movimentos peristálticos com o abdômen, ou seja, aquelas contrações rítmicas com o abdômen. E pelo ânus saía então bolhas de ar, como bolhas de sabão. Só que as paredes dessas bolhas eram muito mais coesas, elas não estouravam, não se aglutinavam, mas elas iam se agrupando e se agrupavam em torno do inseto, iam crescendo e cobriam uma boa porção daqueles galhos daquela árvore. E dentro daquela espuma, dentro daquela atmosfera líquida, dentro daquele material, era um material proteico, mucilaginoso, um tanto não pegajoso, mas um material que tinha uma certa resistência. Então, dentro dessa esponja, aquela progenitora então colocava os ovos para que a prole pudesse ali eclodir e passar para o seu processo reprodutivo.
E naquele momento, uma outra compreensão sintética se deu. Aquele ser, aquele inseto, realmente era um remanescente de uma forma primitiva de vida. Era uma forma primitiva de vida que já tinha existido em épocas pretéritas da Terra, mais especificamente nos primórdios da Atlântida. Como nós sabemos, nessa época, a atmosfera da Terra não era essa atmosfera transparente como a atmosfera de hoje, mas a atmosfera da Terra era preenchida com uma substância leitosa proteica, algo como uma serração muito densa que envolvia toda a Terra. E dentro dessa atmosfera leitosa proteica, aí dentro as vidas se expressavam nesse passado primordial da Terra. E esses insetos, então, como eles eram remanescentes dessa fase de desenvolvimento da Terra, eles precisavam de uma certa conjuntura energética existente naquela atmosfera, e que hoje não pode existir mais. Hoje nós não temos mais essa atmosfera da Atlântida aqui na Terra. Então, para isso, eles tinham que construir aquela estrutura espumosa para reproduzir ali dentro essa conjuntura energética correspondente a essa fase primordial da Terra, para poder se reproduzir. Ou seja, uma etapa do seu processo reprodutivo dependia dessa conjuntura energética que existia nessa fase primordial da Terra. E ali dentro, então, dessa espuma, desse caldo, aqueles insetos poderiam evoluir. E quando alcançassem a sua fase evolutiva adulta, eles voltavam para a Terra e aí prosseguiam a sua trajetória aqui na Terra. Então, na verdade, aquela espuma era como se fosse um túnel do tempo. Como se fosse um túnel do tempo. Nós imaginamos um túnel do tempo naqueles laboratórios com toda uma tecnologia sofisticadíssima, e ali um simples inseto que era, do ponto de vista botânico, uma infestação de uma praga naquela árvore. E veja como a ciência vê as coisas com uma perspectiva completamente míope e distorcida. Aquilo ali era um túnel do tempo. Aquilo possibilitava que aqueles insetos voltassem a uma conjuntura energética do passado da Terra, fizessem ali o seu processo e aí voltassem aos tempos da Terra de hoje. E o que acontecia? Aquele inseto, aquela progenitora, usava a seiva daquela árvore, ou seja, se alimentava da seiva daquela árvore para colaborar nesse processo de produção dessa substância que ia criar essa espuma. Aquilo era uma substância que se criava no intestino, que possibilitava a criação, a construção dessa espuma esbranquiçada, desse material proteico mucilaginoso. E esse líquido, essa seiva da árvore, ela também atravessava essa estrutura espumosa para hidratar essa estrutura, porque se não fosse assim, em pouco tempo, em contato com a atmosfera da Terra, ele iria se desidratar. Então aquele líquido era usado por aquele inseto, atravessava aquela estrutura, hidratava aquela estrutura, como que mergulhava no túnel do tempo, alcançava esse estado vibratório dessa fase primordial da Terra, se impregnava dessas vibrações, dessa atmosfera, e aí então gotejava aqui sob a forma daquele líquido transparente. Então aquela espuma que isolava aquela atmosfera atlântida, da atmosfera da Terra, o líquido, ao penetrar naquele túnel do tempo, ele se impregnava dessas vibrações, dessas energias, e ao gotejar ali, então trazia impresso em si essas energias, essas vibrações. E naquele momento, uma outra compreensão sintética se deu. Se pudesse tomar aquele líquido, levar aquele líquido em laboratório e dinamizar aquele líquido, então aquelas forças regeneradoras, aquelas forças criadoras, transpostas para um preparado sutil, um medicamento sutil, poderia colaborar no processo de dissolução daqueles nódulos energéticos, daqueles nódulos traumáticos que foram criados por aquela pessoa que estava contando no início da história toda essa problemática instintiva, reprodutiva, criada nessas fases anteriores do desenvolvimento da Terra, onde aquele ser deve ter possibilitado que esses nódulos, esses traumas, se imprimissem na sua estrutura energética sutil. E aquele líquido agora transformado num preparado, transformado num medicamento sutil, poderia colaborar
na dissolução daqueles nódulos criados naquela mesma dinâmica de forças. Então se vê quão amplas são as possibilidades de uma interação criativa, construtiva, evolutiva, com esses planos, com esses níveis, com esses mistérios da criação. Tudo aquilo que tem a ver com cura tem a ver com dissolução de nódulos, de estruturas energéticas, de padrões vibratórios dos nossos corpos que não mais correspondem ao nosso estágio atual de consciência. A dissolução de nódulos, de núcleos de energia que foram criados em vidas anteriores, ou mesmo nessa vida, que estão ali incrustados dentro da estrutura material energética do ser. Então, no processo de dissolução, no processo de purificação, no processo de transmutação, de destruição dessas formas, essa hierarquia está presente, está atuante. Então, quando se passa a um trabalho de colaboração, um trabalho de cocriação com essa energia, nesses níveis sutis, onde essa química sutil, onde essa química superior, essa alquimia está atuante, isso tudo se trata de processos na consciência do ser, nesse limiar da consciência, com os planos materiais. Então, nesse nível dessa química sutil, tudo pode acontecer. E a partir desse nível, então, aí sim, a estrutura química dos nossos corpos, a estrutura material dos nossos corpos, aquilo que nós precisamos para os processos de cura, podem ganhar uma outra dimensão. E quão amplas são as possibilidades de serviço quando essas portas estiverem realmente, efetivamente abertas. Serviço aos reinos, serviço à vida, os processos de alimentação, os processos de cura, quão amplas são as possibilidades quando a humanidade penetrar esses portais, quando a humanidade realmente entrar em contato com esses mistérios da criação. E aí então, muitos milagres poderão acontecer. Eu vou ler aqui o texto que está no quadro. O primeiro trecho está no Ressurgimento de Fátima, página 123. Fatos ocultos da ciência espiritual e das leis do universo, da química, da física e da botânica, têm suas chaves guardadas no contato com os devas e os elementais. Não será pelo desejo que o homem chegará a conhecer essas realidades. O relacionamento com a hierarquia dévica se dá pela pureza de uma vida entregue ao Supremo Ser e plasmada na obediência irrestrita à lei do amor. O outro texto é da Voz de Amar, página 49, verbete 20 e 21. A colaboração com reinos paralelos fará parte da vida futura desta humanidade. E não está distante o tempo em que ocorrerá abertamente. Muitos milagres vereis na atual transição de ciclo. Não serão mais que uma ínfima parcela da plenitude que está reservada ao planeta. Vocês têm alguma pergunta? Sim? ¿El pensamiento humano puede interactuar con las energías védicas, por ejemplo, en los procesos de cura? Se o pensamento humano pode influenciar esse processo de contato com essa hierarquia dévica, tudo aquilo que são vibrações, desde as vibrações físicas, materiais, concretas, até as vibrações sutis das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas reações, tudo isso interage diretamente em todo esse processo. Pode influenciar positivamente esse processo ou pode influenciar negativamente esse processo ou mesmo impedir, destruir parte desse processo. Já estudamos aqui várias experiências da influência que os sons, que as vibrações têm, por exemplo, sobre os elementos materiais, de organizar, de conduzir as partículas materiais. O som também, as vibrações atuantes sobre a água,
Como a água, as moléculas de água são receptivas também às vibrações sonoras, às vibrações do pensamento, das emoções, ou seja, quão sensíveis são a todas essas vibrações. E que dirá então desses planos sutis da nossa consciência, onde tudo é muito mais dinâmico, todos esses processos, todas essas vibrações que nós geramos, isso também interfere diretamente em todo esse processo, positivamente ou negativamente, a depender da qualidade daquilo que nós emitimos, não é?